Curitiba respira corrida. Eu acho que quase todo curitibano já correu, ou pelo menos conhece alguém que corre. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio, designer há 10 anos e a corrida de rua entrou na minha vida, faz parte da minha vida de uma maneira um pouquinho diferente. A minha esposa e a família dela, eles correm. Eles até fazem parte de uma assessoria, a Oria Assessoria de Corrida. Se você está pensando em começar a corrida, eles são os caras. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, Oria Assessoria de Corrida. Vocês dão uma olhadinha lá e entrem em contato. Mas o que eu vim falar com vocês hoje é o seguinte: todo ano a Prefeitura de Curitiba lança 5 provas de corrida que eles chamam de circuito de corrida de rua. Quem corre, quem pratica o esporte sabe que uma das melhores coisas que acontecem é o ganhar das medalhas. Só que esse ano aconteceu uma coisa diferente. Eles abriram um concurso público para qualquer pessoa que quisesse mandar uma ideia das medalhas, que formassem uma mandala. Então, se você que já corre, você tem mais ou menos ideia de como que é. Mas quem não tem, a do ano passado foi bem bacana. Eles fizeram 5 corridas, cada uma com a sua respectiva medalha. E essa medalha, ela formava uma mandala que era o formato da cidade de Curitiba. Então, até quando eles lançaram o concurso, várias pessoas falaram assim: nossa, vai ser difícil bater nessa medalha do ano de 2025, porque ela ficou muito legal, sensacional. As pessoas guardam, montam ela e deixam guardada como uma recordação. E na hora que eu fiquei sabendo desse concurso, eu já pensei, cara, criação de uma medalha, isso é design, isso é corrida, isso é Curitiba, isso é... Cara, eu já pensei, eu preciso entrar nesse concurso. A família da minha esposa que corre já viu o concurso nas redes sociais, mandou: Sérgio, chegou a hora de brilhar. E aí eu falei, cara, bora, vamos ver os requisitos, o que precisa e mandar ver nessa mandala. Quando começamos a pensar então na produção dessas medalhas, eu falo começamos porque eu chamei um amigo meu para participar das ideias e produção dela, que é o Eloan, parceiro de infância, designer também. E a primeira ideia foi a gente tentar fugir do formato pinhão, né? Por mais que seja um formato muito cultural e muito emblemático para a cidade de Curitiba, a gente tentou fugir disso, tendo em vista que no ano de 2025, acompanhando algumas corridas, muitas medalhas tinham esse símbolo. Se não tinha, por exemplo, ela em formato de pinhão, tinha o símbolo dela na medalha. Então a gente tentou fugir, mas não adiantava, tudo remetia a ela, tudo remetia ao pinhão, tudo que a gente tinha de ideia acabava voltando. Então a gente até fala assim que a gente resolveu cair de cabeça na ideia do pinhão, da pinha, né? Por quê? A gente pensou, o que a gente pode fazer de diferente do que já foi produzido, manter o símbolo, né, que é super cultural e emblemático, e fazer alguma coisa diferente. Então, como eu disse, a gente começou a analisar a pinha como um todo, não apenas o pinhão. E se a gente for parar para pensar nas repetições, nos encaixes na forma do pinhão, da pinha, né? Ali a gente já tem a própria mandala já feita. Então foi daí que surgiu a ideia, uma medalha central redonda. Então eu vou fazer assim com que você tenha uma atividade sensorial agora. Tenta pensar, lembrar de uma pinha, eu vou tentar colocar aqui no vídeo também. Uma pinha olhando de cima e você vendo que os encaixes, o próprio pinhão sai do meio. Então foi daí que a gente pensou a gente fazer uma medalha central com 4 encaixes. A gente teria uma medalha central e 2 e 4 para serem encaixadas. E quando você junta ela, né, parece que você está vendo a própria pinha de cima. A primeira ideia inicial, depois desse brainstorm, depois dessa ideia toda de ver com uma pinha como um todo, foi da gente encaixar ela realmente para ela ficar de pé. Então tenta imaginar a pinha aí, você encaixando, né, essa medalha central também redonda,
porém eu acredito que fugir um pouco da questão da mandala, estabilizar isso ia dar um pouquinho de trabalho, tendo em vista que a gente teve praticamente 2 semanas de produção aí da ideia, né? Claro que eu acredito que depois a gente vai ter um tempo melhor, mas a gente chegou num resultado bem bacana aí com essa forma de analisando a pinha como um todo com os encaixes do pinhão. E tendo em vista que a gente já chegou a finalizar toda a parte de produção da medalha, o formato dela, a gente partiu para o grafismo. Estudos, a gente sabe que a gente sempre tem que fazer estudos em questão, né, do que o público gosta, do que está acontecendo, né, no nosso redor. Claro que as pessoas super queriam uma medalha de capivaras. Essa era a ideia da galera. Meu Deus, faça uma medalha de capivara porque vai ser muito bacana, vai ser super curitibano, enfim, etc. Atendendo pedidos, esse foi um dos grafismos de uma das medalhas. Então, como eu estava dizendo, a questão do grafismo. O primeiro escolhido foi a questão da capivara, tendo em vista que é um símbolo e um animalzinho que é muito querido pelo cidadão curitibano, né? O segundo foi a questão da medalha, o Jardim Botânico, representando todo o verde de Curitiba, um dos símbolos mais representativo da cidade em questão de turismo e toda a arquitetura. O terceiro foi a gralha azul, um animal também, um pássaro que também traz aí muito a questão assim da simbologia do Paraná, né? E o quarta simbologia, quarto grafismo da medalha seria então as pessoas que correm, os cidadãos que fazem a cidade, que fazem a prática do esporte. E pessoal, é o seguinte, eu fiquei sabendo, né? Mandei mensagem lá para quem está coordenando essa produção desse concurso, né? E eles falaram que a votação não vai ser interna, a votação vai ser popular, tá? Então eu convido vocês que, se vocês gostaram da ideia, se vocês acharam bacana, se vocês curtiram toda essa ideia de cultura e pinhão e todos os grafismos, que vocês votem na minha ideia. Eu vou colocar o link aqui na descrição para votação. No meu Instagram tem toda a produção, então eu já imaginei um making of da produção da medalha, então eu já filmei algumas coisas, então se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá de como que a gente fez os desenhos, como que a gente produziu. Um agradecimento imenso aí pro Luan que me ajudou com as ideias e conversa, enfim. Ao Bruno também que me ajudou nessa questão aí da impressão 3D. Já vou pegar ela ali no carro e vou mostrar para vocês de forma prática para vocês entenderem. E convido vocês a curtirem aí e fazerem a votação e curtirem esse vídeo, curtirem no Instagram. Independente do resultado, toda essa ideia já valeu a pena, tendo em vista que a gente participou do concurso, fez através dele a mandala, a medalha, sobre corrida, sobre estar em movimento, e aí já foi super bacana. E vindo a público aqui, porque eu já fiz essa promessa para quem me mostrou o concurso e para esses meus amigos que me ajudaram. O resultado, o prêmio desse concurso é poder participar de forma garantida das 5 etapas, ou seja, garantir as 5 medalhas para produzir a mandala, né? E também eu acredito que a meia maratona entrada garantida, né? Então é isso, a promessa eu vou tentar, vou dizer aqui, vou conseguir, se bem que o mestre Yoda fala que você deve conseguir, tentativa não há, mas com a ajuda da Hora e assessoria, eu acredito que a gente consegue fazer um trabalho muito bacana aí pra gente tentar fazer uma meia maratona aí em 2026. Bom, espero aí que dê certo. Convido vocês a fazerem a votação no link aqui da descrição, só lembrando que é uma votação pública e se vocês puderem votar na minha ideia vai me ajudar bastante. Valeu, galera. Abraço.